Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais, criador de animais há mais de 25 anos. E hoje a gente resolveu começar a trazer os assuntos um pouquinho mais técnicos. Então vamos abrir para as perguntas. Eduardo Televisão, Dr. Paulo, já tive alguns casos de morte do embrião em chocadeiras específicas para psitacídeos, sempre depois do segundo terço do desenvolvimento. Poderia ser carência vitamínica e há algo para ministrar, para auxiliar? Bom, meu amigo, a gente precisa tentar identificar o porquê que isso está acontecendo. Pode ser questão de umidade, pode ser a questão de algum patógeno que os pais têm, mas geralmente é uma deficiência mineral, tá? Principalmente de sulfato de cálcio, permanganato de potássio. E os pais, quando eles estão chocando, o contato direto, há um tipo de transferência ali, tá? E quando eles ficam só na chocadeira, às vezes a gente precisa administrar, às vezes pulverizar sobre a casca uma solução para que a casca ela é permeável, ela vai absorver e os filhotes vão ter esse suplemento para poder completar o desenvolvimento embrionário. Isso é muito comum. Nós temos alguns experimentos do pessoal que queria, tipo assim, tira da casca, tenta fazer o desenvolvimento embrionário fora do ovo e que precisa ser administrado esse permanganato de potássio, né? Em sulfato de cálcio para que o embrião se desenvolva e complete todo o ciclo reprodutivo. Mas a gente tem que fazer a identificação, não dá para dizer ali o que tem. Você pode melhorar uma suplementação para os pais antes da postura e depois fazer essa pulverização com essa substância sobre a casca dos ovos na chocadeira, que o ovo ele vai absorver isso e vai acabar ajudando no desenvolvimento embrionário, tá bom? Ricardo Pereira, estou fazendo farinhada com cenoura e beterraba e jiló. A farinhada, os ecletos adoram, mas os papagaios do Congo pegam muito pouco. Exatamente. Aquilo que você prepara para um, às vezes não é bom para o outro. Então, às vezes, acrescentar a farinhada, o jiló, a beterraba e o ovo, ele serve muito bem para os ecletos, né? Mas os papagaios do Congo, eles não gostam muito. Você tem que acrescentar outros tipos na farinhada para umedecer, ou ovos, ou maçã, ou a própria larvas de tenébrio, algum outro tipo de vetor que faça com que ele passe a consumir melhor. Por isso, não existe uma receita para todas as espécies. O que existe é você preparar a receita para cada espécie do seu criatório. E sempre fazendo isso que você está falando, observação e anotação. Ah, ele gosta mais disso, ele pega mais para aquilo, você continua fornecendo para aqueles que consomem bem. Aqueles que não consomem bem, você tem que tentar fazer uma adaptação. E alguns animais não se adaptam muito bem a farinhadas, tá? Por isso que aí você deve dar essa suplementação mineral junto com algum outro vetor, ou na água, ou nas frutas, ou nas sementes, nas ações extrusadas e etc, tá bom? Ricardo Pereira, existe farinhada para lores? Assim, aí a gente tem que entender uma determinadas situações. Assim. Primeiro, a gente precisa entender muito bem a biologia dos animais. Então, dentro do curso também a gente dá toda essa parte de biologia dos animais. A gente precisa entender hábitos alimentares de cada espécie na natureza e aí a gente tem que ver o que existe no mercado de alimentação para esses animais e o que pode ser oferecido para esses animais. Você não precisa ter exatamente uma marca específica própria para determinado animal. Você pode usar uma marca para outros e adaptá-la, acrescentar aquilo que o animal necessita. Lembrar, lores são animais, são psitacídeos, que a base da alimentação deles é néctar e flores, frutos, e basicamente a gente está falando de insetos, mas elas também consomem alguns outros tipos de carboidrato. E a farinhada, ela é a base, né? Que você pode, tem várias farinhadas que são a base de frutas, que são a base, né, de néctar, você pode acrescentar na farinhada mel, você pode acrescentar uma série de umedecer ela com a própria papa para lores, para auxiliar na alimentação. E existe, sim, a ração extrusada para lores e nós temos uma farinhada também que está sendo preparada, que está sendo desenvolvida, que é específica para lores também. Além da papa, né, que é a papa tradicional. Para que o senhor utiliza mesmo a metionina? Bom, amigo, a metionina ela é um aminoácido. Nós temos 20 tipos de aminoácido na natureza, e que eles são divididos em essenciais e naturais. Essenciais são aqueles
que a gente precisa adquirir através da alimentação, e naturais são aqueles que o nosso organismo mesmo fabrica. E a metionina é um aminoácido iniciador de cadeia proteica. É ela que é o primeiro aminoácido em toda a proteína tem metionina. Então a metionina, ela é fundamental. Então a metionina é um dos aminoácidos que os animais mais utilizam no seu metabolismo celular, na respiração celular, na produção hormonal, em tudo, na produção de estruturas, de células, de penas, de corantes, né, de pigmento. Então a metionina é um aminoácido que tem que ser fornecido numa quantidade maior para esse animal, porque ele consome muito, principalmente na época de reprodução, para a preparação do ovo, para a questão hormonal, para todo um estímulo, ela é muito interessante. Então, a metionina é um aminoácido. Nós temos complexos aminoácidos que podem ser aplicados, né? Os aminoácidos são muito interessantes para evitar doenças infecto-contagiosas, doenças virais, doenças bacterianas ou protozoicas, né, como a própria coccidiose. Nós temos alguns suplementos, né, para evitar o famoso peito seco, que na verdade não é uma doença, é um sintoma, que são a base de aminoácidos. Então, os aminoácidos devem ser fornecidos numa quantidade como suplementação em alguns períodos do ano, tá? Eduardo Trezão, o curso é espetacular. Não há nenhum outro que se aproxime em termos de detalhes e de conhecimento. Muito obrigado aí pelo seu depoimento, Eduardo. Eu que agradeço aí. Você prefere utilizar os suplementos na água ou na farinhada ou nos alimentos, como você explicou? Qual que você mais utiliza? Bom, amigo, essa é uma boa pergunta também, Anderson. Assim, cada espécie é uma espécie diferente, tá, gente? Cada espécie se adapta melhor e absorve melhor o suplemento quando ele é fornecido em determinadas formas, né? Alguns animais consomem muito bem suplementos na água, né? Alguns suplementos na água não têm cheiro, não têm gosto, não modifica muito a palatabilidade e os animais bebem muito bem. Mas alguns suplementos acabam a pessoa dando em quantidade errada, às vezes dá de manhã, deixa o dia inteiro, aquele suplemento ele acaba oxidando e ficando escura a água, com gosto, não sou se teria que trocar mais vezes. E aí a farinhada dos alimentos são as melhores formas. Alguns suplementos a gente dá até, primeiro a gente prepara uma farinhada que a gente dá para as larvas de tenébrio, o tenébrio consome a farinhada e a gente dá o tenébrio vivo e ele vai absorver esse suplemento a partir das larvas de tenébrio. Então, para cada espécie, alguns suplementos a gente pulveriza quando eles são em pó ou em líquido sobre as frutas, aí as frutas com farinhada. É muito importante você criar uma forma de vetor, sem que haja muito desperdício e que você vá testando aquilo que o animal mais gosta. Não existe assim uma receita. Claro que se você tem que criar só um tipo de espécie, uma ou duas ou três espécies muito próximas, tipo assim, você cria o gênero Psittacula, lá, Grande Alexandre, Cabeça de Ameixa, o Mustache, o Ringneck, por exemplo, né? E você tem um grupo de animais muito próximos que você pode criar um tipo de nutrição, um tipo de farinhado, um tipo de suplementação única. Eles vão se adaptar muito bem, mas alguns animais, mesmo do próprio grupo, podem não gostar de alguns alimentos. É tipo a lores, preparar uma alimentação exclusiva para o grupo de lores, para o grupo de papagaio do Congo, para o grupo de papagaio do Timé, para o grupo de ecletos, para os nossos papagaios verdadeiros, para os nossos animais. A gente tem que ter uma farinhada mais enriquecida com castanhas, com coco, com olho de coco, principalmente do buriti e de outros, que são muito importantes você acrescentar na farinhada para aquele gosto, aquele cheiro, estimular para os nossos animais silvestres. Nós temos uma série de formas, né? A nutrição é uma arte que a gente tem hoje uma grande quantidade de laboratórios, de fábricas, de rações que preparam a base do seu alimento nutricional. Eu já vi muita gente falar, mas as fábricas preparam o melhor alimento, de melhor qualidade, quer dizer que lá na ração extrusada tem tudo que o animal precisa. Teoricamente, sim, mas você não pode confiar cegamente na qualidade da ração extrusada. Por mais que sejam rações caríssimas, a matéria-prima, a contaminação, tem uma série de coisas que podem acontecer. Eu costumo pegar os alimentos industrializados, estudar o alimento, que é a sua composição, e criar a minha dieta baseado nos estudos biológicos dos meus animais, que é o que você deve fazer. Então, montar cardápios diversificados, específicos para cada época do ano, com maior ou menor índice de nutrientes em cada período do ano,
que vai fazer com que o animal ele te dê todos os resultados possíveis. Então, se você quer aprender bem sobre isso, faça o curso de especialista em criação em cativeiro aqui no Criador Pro, o link está aí na descrição. Então era isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer muito a todos, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, divulga que a gente vai ter muito conteúdo técnico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.